pouco corrido hoje, mas glória a Deus que estamos aqui. E o tema de hoje é de dentro para fora. Fala para o seu irmão, de dentro para fora. Isso, querido, é como um princípio do agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Ele começa no nosso interior, de dentro para fora. Amém? Às vezes você pode olhar aí para a pessoa que está do seu lado, por fora aí, né? E alguns você pode pensar, Deus vai chegar aí ainda, amém? Né? Com essa obra aí, de dentro para fora, brincadeira. Mas esse por fora é claro que vale muito mais, né? Dizemos da prosperidade, de uma vida abundante, de uma vida alinhada ao propósito de Deus, enfim, muitas coisas. E o pastor Pito trouxe uma palavra, né, na semana passada, para continuarmos, amém? Para não parar, né? Às vezes é uma palavra aí que, né, o crente velho aí gosta muito, né, que dá um gás, que dá um ânimo, mas todos nós, né, temos realmente que ser alinhado, né, temos que ouvir ministrações, direção de Deus a esse respeito, né, para as nossas vidas, para a gente não perder o foco. E até mesmo quando o pastor ministrou ali, não durante a mensagem, mas depois, durante a semana, né, fiquei imaginando, pensando, meditando naquilo, e também no que ia trazer aqui hoje, e veio aquela passagem, né, de Neemias, né, quando ele estava ali, ele pede autorização para estar reconstruindo os muros de Jerusalém lá, e de repente ali a direção para aquele povo que estava ali reconstruindo aqueles muros era de estar trabalhando e ao mesmo tempo com uma espada na mão ali, né? Alerta, porque a qualquer momento poderia vir ali um inimigo, um adversário contra aquele propósito e contra o povo de Deus, e eles tinham que estar preparados ali para a peleja. E assim nós devemos estar na nossa vida. Só que aquele povo, os inimigos daquele povo, viam ali que enquanto eles estavam trabalhando, estavam ali, né, armados, com uma peixeira, né, com a arma ali do tempo, prontos ali, caso acontecesse alguma coisa, eles estavam prontos a guerrear. E quando o inimigo via também que eles estavam armados, né, aquilo dava um alerta para eles, dava uma atenção. Então eles mudaram a estratégia, né? Diz ali que Sambalate começou ali a escarnecer do povo, né? A tentar entrar na mente, no psicológico, no interior, né? E de outras formas também queria acessar por dentro para vencer o povo de Deus. Amém? E assim também, queridos, como eu disse que o agir de Deus é de dentro para fora nas nossas vidas, o inimigo também ele tenta agir de dentro para fora, amém? Porque ele sabe ali que, dependendo aí, não estou falando do seu nível de santidade, do tempo que você está na igreja, enfim, isso aí nos ajuda, mas ele vê ali que certas coisas, se ele vier de fora para nos derrubar, ele não consegue, né? Então ele vem de dentro, e até mesmo acredito que você já está cansado de ouvir isso, mas antigamente o diabo fazia de tudo para expor a pessoa na igreja e tentar expulsar ela, né? E hoje as pessoas elas ficam morrendo dentro da igreja, né? As pessoas elas ficam maus, elas ou até mesmo nem reconhecem que precisam de uma mudança interior, de uma transformação, e caminham assim com Cristo achando que está bem, porque por fora parece que está bem, né? Que as pessoas dizem que ela está bem, e ela faz da palavra, do olhar das pessoas, como base na vida delas. E na verdade não, queridos, né? Quando você está ali no Peniel, no face a face com Deus, né? As nossas falhas,
elas são mostradas, amém? Não para que haja condenação, não que Deus para que, né, muito pelo contrário, para que a gente reconheça e mude a nossa rota, amém? Então, para continuarmos, para seguirmos em frente, devemos cuidar de nós mesmos, amém? Né, tem o agir de Deus, como eu disse, que é a transformação, o milagre de dentro aí no nosso interior, mas também tem uma nossa parte, que já vamos chegar nela aí. Então trouxe até uma frase aqui: o estado do nosso interior determina a qualidade de tudo o que vivemos e o que fazemos, amém? Então pensa aí, você às vezes está lá num trabalho que ganha muito bem, mas ele afeta a sua qualidade de vida, o seu psicológico, né, o seu dia a dia ali, às vezes muita informação, muita demanda, muita cobrança e tarará, né, e tal, um salarião muito bom ali, mas aquilo não te faz feliz, né? E aí você já vai querendo mudar daquilo lá, porque aquilo não tem te feito muito bem. Às vezes um trabalho voluntário aqui na igreja também, às vezes você está fazendo tal coisa e aquilo você sente que ainda não está encaixado, né? Não está, enfim. E pior ainda, tem outros casos que às vezes a gente está fazendo coisas que a gente gosta, né? E ama de paixão, mas por um problema, por uma situação familiar, a saúde de alguém, financeira, não sei, né? E deixa o seu interior ali ruim por aquilo lá, né? E acaba atrapalhando, né, a qualidade daquilo que você tem trabalhado, né? Naquilo que você tem realizado no seu dia a dia, enfim. Então, estar bem no nosso interior, por dentro, nem sempre vai acontecer, né? O pastor disse isso para nós na semana passada, amém? Então nós devemos ser uma pessoa, né, que tem uma vida alegre, para cima, né? E quando vier o dia mal, né, podemos dizer que é normal você estar borocochô, às vezes capisbaixo, né? Mas você viver uma vida lá embaixo e às vezes ter algo, um pico assim de felicidade, não, queridos, amém? Você aceitou a Jesus, né? O Espírito Santo habita em você, né? O seu interior é renovado. A palavra dele diz assim, que aquele que crê nele, rios flui do seu interior, né? Coisas boas do nosso interior flui quando nós estamos ligados a Deus, amém? E voltando aqui, né, no de dentro para fora, Deus, ele tem a visão dele a respeito das coisas, né? E a respeito do homem, Deus, ele ama ver o seu interior, amém? Né? Ele te acha lindo, bonito, né? A coisa aí mais bela que ele criou nesse planeta, mas não é só pela sua lata aí não, né, irmão? Né? Não é você, mulher, pelo seu cuidado que você tem com o seu corpo, com a hidratação ali da sua pelezinha, né? Enfim, não é só por isso, mas porque ele olha no nosso interior, amém? E eu acredito aqui que tem muita coisa boa aqui, olhando aqui de cima, né? Olhando aí na ótica de Deus, né? Tem muita coisa boa dentro de nós. Então Deus, ele tem uma visão, né? Lembra lá quando Samuel estava ali para escolher, né, o próximo rei a ser ungido, e ele já estava ali escolhendo o mais alto, o fortão, o bonitão ali, foi com a aparência ali, né? Foi com o olhar dele ali, e Deus falou, não é assim que eu vejo, né? Manda chamar o menorzinho lá, né? Porque tinha um coração diferente, tinha um coração grande na presença de Deus, amém? Então Deus, ele nos vê de forma diferente, né? E o homem, como que é algumas características da nossa visão? O homem, ele vê o que está diante dos seus olhos, não é?
ele vê o que está diante dos seus olhos, né? E dependendo aí da ótica, raramente vê coisas a mais, né? Tem pessoas que têm uma visão ampla, enfim, não quero entrar em muitos detalhes, mas a maioria de nós vê o que está diante dos olhos, amém? Ele vê o que está diante dos olhos. E até mesmo, nós estamos falando de visão, mas lembra lá daquele homem, né, enfermo ali no tanque ali de Betesda. Jesus chega para ele e fala: e aí, o que você quer? Né, quer ser curado? Né, e ele fala: não, eu quero, falando aqui na minha linguagem, né, eu quero que me jogue ali, né, porque desce um anjo ali, é o que ele acreditava, e eu vou ser curado. Então, aquela era a visão, né, aquele sentimento, aquilo que ele queria de imediato ali, o que estava aparente, o que ia resolver o problema dele era ser jogado ali, né? Mas mal sabia ele que estava falando com o dono da cura, né? O dono de todas as coisas, mas era o que ele tinha, né? Era o que ele cria, né? E nós, né? Quando nós vemos que estamos diante dos olhos e diante disso, nós julgamos, nós elogiamos, nós decidimos, nós criticamos, enfim, né? Com aquilo que está debaixo ali da nossa visão, né? E outra coisa também, nós vemos o que é superficial, amém? Então, não se sinta aí, né, querido, tão para baixo assim, né? Não se sinta, muito diferente a nossa visão com a visão de Deus, amém? A não ser quando nós estamos ali nos alimentando realmente, em jejum forte, né, em oração, Deus ele vai ampliando a nossa visão, nós vamos ficando mais sensível ao Espírito Santo, enfim, né? E Mateus 6:22, versículo muito conhecido entre nós, diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, amém? Isso aqui já entra aqui, querido, na aplicação da nossa parte de ter um interior bacana, né? De ter um interior bom, de ter um interior aí legal, conforme o que Deus quer para as nossas vidas. Então Deus ele restaurou, ele mandou Jesus, o Espírito Santo, enfim, mas do que adianta, né, o Senhor ter feito uma grande reforma no meu interior e eu continuar poluindo esse interior, né, de coisas ruins, né? Exemplo aí, pecados, né? Você assiste ali algo que não deve, aquilo afeta o seu interior, amém? Deus ele é poderoso, a palavra de Deus diz que operando ele, quem impedirá? É ou não é? Né? Mas quando se diz do meu ser, né? Que quando se diz naquilo que eu posso mudar, que eu posso decidir por mim, né? Vai mudar, querido. Não adianta Deus fazer tudo o que ele fez e você não se permitir, não fazer a sua parte para que isso que ele fez seja mantido na sua vida, né? Então, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, amém? E outra coisa aí que nós devemos fazer, que é uma das que eu considero aqui, né, a mais importante, né, para a gente continuar firme nessa caminhada: se edifique. Fala para o seu irmão, se edifique. Efésios 2:22, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito, amém? Essa questão, querido, de se edificar, eu já cometi muito o erro, né, de às vezes não fazer a minha parte bem feita, né, fazer o deverzinho ali, a liçãozinha de casa, e às vezes por não estar muito bem,
né, por estar borocochô, né, não está muito legal, eu achar um porquê de eu não estar muito bem, né? Aí você fala, mas tem um motivo, tem um porquê, né? Acontece alguma coisa. Enfim, mas às vezes você já se pegou aí, querido. Não está com nenhum problema assim grave, né? Não está com nenhuma dificuldade enorme aí na sua vida, mas você fala, hoje eu não estou legal, não é verdade? E às vezes isso já aconteceu comigo, né? E achar o porquê, e desse porquê também achar um culpado, né? Às vezes eu já pensei, puxa, mas é porque a igreja é assim, mas porque o discipulado é assim, mas porque a minha esposa fala desse jeito, mas é porque eu vim de uma família tal, né? E aí eu vou achando o culpado, né? E menos olhando para mim, em que eu devia fazer a minha parte. Amém? Queridos, né? Eu não digo que você vai ter que ir sozinho, você vai ter que fazer tudo, né? Como eu disse hoje aqui pela manhã, quando você vem a um culto assim como esse, querido, né? E você ouve uma palavra como essa, eu não estou falando nenhuma novidade, né? Nenhuma revelação extraordinária, né? Que você está aí em prantos e orando em línguas e tarará, mas você está sendo edificado nessa noite, amém? Não por mim, né? Não pelas pessoas que ministraram louvor aqui, mas pelo poder que há nesse ajuntamento aqui, né? Quando nós estamos juntos, algo se move, e no interior aí da sua vida, do seu ser, algo diferente acontece, amém? Porque quando nós estamos no mundo, né? Não digo, às vezes as pessoas só entendem essa questão para as pessoas que não pertencem ao Senhor, mas nós estamos no mundo, né? Jesus falou, orando ali pelos discípulos, né? Nós estamos nesse mundo, e esse mundo, ele nos suja, né? Ele nos contamina. Às vezes você está lá trabalhando focado no seu trabalho, e é alguém ali falando uma abobrinha, né? Alguém ali falando algo, né, que diz respeito a princípios que nós cremos que não podem de maneira nenhuma ser distorcidos, e eles querem distorcer, né? E dependendo ali, às vezes é um jovem, aquilo vai afetando e mudando até a forma daquele cristão pensar, né? Mas quando nós estamos aqui, que quando você vai lá num live, né, e você fala, puxa, já sei os passos, já sei isso, mas vá mesmo assim, querido, porque quando nós estamos na presença de Deus e na comunhão aqui com os santos, a palavra ela vai nos limpando de todo o mal, amém? Isso é poderoso. Então, a edificação, voltando aqui, é um dever também eu me edificar e eu também edificar a outros, né? Eu sou discipulador, eu sou um líder de life group, né? Então eu tenho que também estar sempre buscando, né, pedindo a direção de Deus, né, para Deus me ajuda a edificar ao meu irmão, amém? Então você aí, líder de ministério, você que lidera algum ministério aqui na igreja, né, é muito importante quando nós fazemos as reuniões ali, já participei de muitas, participo com os pastores aqui como líder de life, e é importante, querido, nesse alinhamento, né, em que nós falamos, temos que alinhar isso na igreja, temos que alinhar isso no life, temos que alinhar isso na atmosfera, né, você também buscar alinhar aquela pessoa que está ali com você, né, como isso, trazendo ali naquele momento da reunião, tem que ter, né, eu sinto uma falta tremenda quando não tem, um momento ali que alguém põe a mão na sua cabeça, né, e expulsa ali, sai procrastinação desse servo, né, sai a preguiça, sai isso e sai aquilo, né, brincando, mas você é edificado. Tenha uma palavra também com as pessoas que fazem parte do seu grupo, né, isso é edificação, isso é o que nos fortalece, isso é que nos dá um gás para continuar no nome de Jesus, amém? E aí eu trouxe aqui algumas coisas que você também já está cansado de ouvir, mas às vezes ainda é uma falha no seu dia a dia. Então, na questão da edificação, princípio básico aí, caminhe com boas pessoas, querido, amém? Isso aí até o
os coaches da vida falam aí, né? Como você quer ser, quando você daqui 5 anos, as pessoas que você anda hoje vão determinar, né? Há um poder nisso aí. Caminhe, querido, com boas pessoas, né? Você anda com pessoas aí que só murmuram, só reclamam da igreja, né? É tão chato, querido, às vezes você recebe alguém lá na sua casa, você faz um suco de laranja natural, compra um pão de queijo, né? Faz tanta coisa aí se a pessoa começa só a vomitar coisa, né? Problemas todo mundo tem, amém? Mas agora ficar falando da vida dos outros e aquilo lá na sua mesa ainda, que não vai atrair coisas boas, amém? Fala para o seu irmão, caminhe com boas pessoas. Outro aí também que você ouve, mas muitos de nós ainda não praticamos: se alimente da palavra de Deus, amém? Há uma diferença, querido, entre eu ler, né, eu citar e eu me alimentar da palavra de Deus. Em todas as vezes, querido, né, que às vezes quando eu estou aqui escalado para trazer essa palavra, ou, né, outros lugares, e eu até paro às vezes ali de ficar fuçando na palavra que Deus me deu ali, porque toda vez que eu leio, dentro ali do próprio texto, ou vou pesquisando outras referências, surge algo novo, né? Então você pode ver um livro aí que é escrito há tantos mil anos atrás, querido, e você pode tirar todos os dias, né? Repito, com ousadia, todos os dias, querido, você tirar algo novo e viver e se alimentar da presença da palavra de Deus, amém? Lembra lá, querido, do povo de Moisés, né, do povo lá no deserto, em que Deus mandava o alimento diariamente, né, e quando eles guardavam ali pro dia seguinte, o maná que eles guardavam estragavam, né? Porque Deus queria algo novo no dia seguinte para aquele povo, queria o melhor. E assim é na nossa vida, querido. Toda vez que você buscar se alimentar da palavra de Deus, vai vir um pão fresquinho na sua boca, né? E aquilo nos fortalece, no nome de Jesus. E o último aqui que eu trouxe: passe tempo na presença de Deus. Fala para o seu irmão, passe tempo na presença de Deus, amém? Certa vez eu ouvi de um rapaz, né, e até tanto que eu fiquei me perguntando ali, rapidamente, ele falou: olha, fui lá em tal ministério, certa vez, e aquela igreja ali é uma igreja de muita oração, né? E aí eu fiquei, foi pouco tempo, né? Fiquei pensando, esse cara foi pouco tempo ali, se eu não me engano, 2, 3 cultos ali, e aí fiquei, e aí? Como que você sabe que essa igreja realmente é uma igreja de oração, né? Por quê? Porque ele via, queridos, né? Durante a semana, né? As irmãs ali que chegavam mais cedo, se ajoelhavam, né? Antes de começar o culto, né? Era um costume, era um hábito ali daquelas pessoas, né? Passar tempo na presença de Deus. E isso, queridos, as pessoas precisam ver na sua vida, amém? Porque tantas vezes, que eu já falei ali, às vezes em casa mesmo, para o Miguel, né, para fazer tal coisa, e às vezes tal coisa, não que eu não esteja fazendo, mas na questão dele não me ver fazendo, né, faz com que ele, né, é mais uma informação, né? Mas quando você vê uma pessoa orando, quando você vê uma pessoa na presença de Deus, né, é diferente, amém? Então eu devo orar como os hipócritas lá nas sinagogas, né, como diz lá no livro de Mateus, nos evangelhos, né, que tinham as pessoas ali que oravam numa voz mais alta, para que as pessoas vissem ela. Não, querido, né? Quem nos vê no secreto primeiramente é Deus, né? Mas se você transmitir também, querido, essa confiança, essa imagem, querido, de uma pessoa
que passa tempo na presença de Deus, isso é muito bom, isso transmite uma confiança, né? Porque eu vejo hoje, querido, né? Graças a Deus nós temos uma liderança abençoada, né? Enfim, muitas coisas aí. Mas eu e você, querido, nós precisamos de alguém que ore pelas nossas vidas. Amém? E agora é difícil, né, queridos? Um marmanjão aí, né, de mais de 30 anos, eu querer que só alguém ore pela minha vida, né? Que só alguém abençoe a minha vida para que eu esteja bem. Negativo, querido, né? Nós devemos estar praticando esse princípio no nome de Jesus. Amém? Às vezes você vai lá no Life Group e tem lá aquele passo, não sei se você faz esse ainda aí no seu, da oração das necessidades, né? E a gente vai falando, olha, eu queria orar por isso, olha, eu queria orar por aquilo, né? E é poderoso aquele momento, mas durante a semana você nem toca naquele assunto com Deus, né? E aí você vai dizer para mim e dizer para você que você quer que aquilo seja transformado na sua vida ou na vida de alguém, né? Isso serve para mim também? Eu acho que eu não quero, né? Eu oro, ô irmão, o crente 6 horas, né? Ô irmão, você ora aí por mim, ora por tal coisa, mas eu durante a semana nem toco no assunto com Deus, amém? Mas passar tempo na presença de Deus, o principal é nos alimentar, é nos fortalecer, é nós estarmos bem para o dia mau, no nome de Jesus, amém? Outro passo aí muito importante para que o nosso interior, né, esteja mantido aí conforme a vontade de Deus, João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, amém? O que eu gostaria de dizer aqui? O bom ânimo, amém? Fala para o seu irmão, irmão, tenha bom ânimo, amém? E isso, querido, quando Jesus fala assim, ó, tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? É outra coisa aí também, que depende de mim, amém? Ah, o ânimo vai vir do Senhor, Ele vem, é Deus que vai me ajudar a ter ânimo, Ele vai, né? O Espírito nos ajuda, querido, em todas as nossas fraquezas, mas lembra lá também quando Deus diz para Abraão, né? Sê tu uma bênção, né? Tava na mão dele, né? Deus queria aquilo lá e dava uma direção, falou, seja você uma bênção. E aqui Jesus também diz, ó, tem de bom ânimo, amém? Então, querido, às vezes você está aí, semana aí tem 7 dias, e dos 6 você fica desanimado, a culpa não é de Deus, amém? A culpa não é do seu trabalho, a culpa não é daquilo que tem cercado a sua vida, a culpa é sua, não é? Eu tenho que ter bom ânimo, querido, eu tenho que acordar, tomar o meu café, né? Como diz aí, de encarar os nossos leões, né? E eu decido, querido, vou ter um bom ânimo, eu vou ouvir algo aí que me desagrada durante esse dia, mas eu vou permanecer de pé, amém? Né? Eu vou ter um bom ânimo, depende de mim. Jesus falou, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, amém? E se Ele venceu, querido, né? Ele também nos chama para vencer esse mundo no nome de Jesus, né? Você vai vencer o pecado que te rodeia, né? Você vai vencer as coisas ali que vêm para atrapalhar o agir de Deus, o propósito de Deus se cumpra na sua vida e na sua família, você vai vencer no nome de Jesus, né? Mas se eu me mostrar fraco, querido, né, durante a peleja ali, o inimigo vai deitar em mim, querido, né? Se eu for lá com a cara de que tomou uma garapa quente, né? Aquele cara de cachorro que está 3 dias sem comer, enfim, né? Escolha aí o exemplo que você quiser, mas você vai lá com a cara desanimado para a luta, que a luta o leão vai te engolir, amém? Você tem que ir
com ânimo, você tem que ir realmente com força. Eu vou vencer, eu vou mudar a situação da minha família no nome de Jesus, eu vou fazer, eu vou ganhar aquela pessoa, eu vou transformar, eu vou ter bom ânimo no nome de Jesus. Então o desânimo, não estar bem, deve ser temporário. Temos que ter uma vida com ânimo no nome de Jesus. Amém? Eu estou quase encerrando aqui. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2 e 3. Diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém, queridos? Aqui já está falando aí do que as pessoas, querido, elas realmente enxergam quando elas olham para nós, né? Que diz aqui que nós somos a carta, né? Conhecida e lida pelos homens. Amém? Então aí você que não acredita, querido, que não se pode enxergar aquilo que está dentro de você, você está muito enganado. Amém? Cito um exemplo aí, você que está casado há 10, 20, 30, 40 anos aí com a pessoa, você ainda não conhece tudo sobre essa pessoa, né? Você está conhecendo ela aí, né? Mesmo que seja 40 anos, vai conhecer pro resto da vida, né? Mas uma coisa que se vem rápido quando nós andamos, conhecemos alguém, convivemos com alguém, todo mundo, querido, esboça quem realmente é e o que realmente tem dentro dessa pessoa. É ou não é? Com um pouco do tempo ali você sente paz em algumas pessoas, né? Acredito que muitos de nós já confiamos em quem não deveríamos confiar. Faz parte, né? Mas com o tempo aquela pessoa mostrou quem realmente ela era e o que realmente tinha dentro dela. Amém? E essa palavra diz aqui, e outras também diz que nós somos como um livro aberto, em que as pessoas estão nos lendo, né? Aí eu pergunto para mim e pergunto para você nessa noite, que tipo de livro estamos sendo, né? Um romancezinho barato, um gibi, uma historinha aí para boi dormir, né? Ou nós somos um livro cheio de emoções, né? Um livro em que realmente as pessoas querem ler, querem estar perto, querem ter essa pessoa para perto. Amém? Então vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, né? Mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, né? Daquilo que Deus cravou, fez no seu interno, né? Fez no seu interior, essa mudança aí que é de dentro para fora, ela também tem que ser visível, querido. Alguns vão se incomodar com a sua transformação, outros vão amar, amém? Outras vão amar, mas isso faz parte. Então, o que temos externado, querido, realmente é o que temos dentro de nós, né? A palavra de Deus diz: não julgueis, para que não sejais julgados, né? Com o critério que você medir, né? Você será medido, né? Um exemplo aí. Então, às vezes, com a nossa visão, com a nossa ótica, né? Com o nosso jeito ali, e a gente só vai criticando, colocando coisas ruins, semeando, né? Palavras, enfim, querido. Mas tenho certeza, querido, que não é só isso que tem dentro de você, não é só essa ótica humana, mas tem uma ótica divina, amém? O Espírito de Deus, ele soprou sobre o homem, né? Sobre as narinas ali do homem, um novo fôlego, daí quando ele sopra, sai de dentro dele, também, né? Então aquilo que está dentro de Deus, querido, acredito também que está dentro de você, no nome de Jesus, amém? Jesus, antes de partir, ele sopra ali
para os discípulos diz: recebei o Espírito de Deus. Então diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Não ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito. Amém, queridos? E quem que apaga esse selo aqui? Amém? Só se você quiser. Só você que pode extinguir, matar o Espírito de Deus dentro de você. Outro ser, não. Amém? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ninguém, queridos. Ninguém. Amém? Então é possível, querido, você ser uma bênção, você ter um caráter, uma imagem muito boa, querido, porque a mudança de Deus é de dentro para fora. E talvez, querido, você não esteja conseguindo, né? Eu me lembro que foi um dos últimos fumos aí que eu tomei, né, lá da minha liderança no trabalho, fazendo um monte de coisa, e fazia até hora extra, mostrando o serviço, estava bonito, mas tal coisa lá, tal trabalho, tal relatório tinha que ser entregue, né? E não foi entregue, né? E aí o meu chefe lá chegou: ó, eu vejo que você está trabalhando, bastante coisa e tarará, mas ó, não conseguiu, levanta a mão. Amém? E talvez, querido, você está aí tentando arrumar o seu exterior, tentando deixar ali maquiado, não sei, da forma que você está querendo deixar melhor aí, querido, né? O seu testemunho, essa carta que você é. Mas eu peço, eu falo para você hoje, querido, levanta a mão. Amém? Levanta a mão, peça ajuda para Deus, peça ajuda para o seu líder de life, peça ajuda para as pessoas ali, né, que você vê que estão crescendo na fé, que foram chamadas para ser edificadores aqui na casa de Deus, né? Levanta a mão, peça ajuda, querido, que o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Mas lembre que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E aí você vai conseguir, no nome de Jesus. Amém? Fique de pé comigo. É possível, querido, enxergar o que está dentro de você. É possível você mudar de vida. É possível você voltar a ter um bom ânimo. É possível, querido. Tudo é possível ao que crê. E eu creio, querido, que Deus pode transformar qualquer pessoa. Deus pode transformar qualquer coração. Há pecados, que a Bíblia nos alerta que há pecados para a morte, blasfêmia do Espírito Santo, enfim, mas são pecados que eu até digo a você que são difíceis de ser cometidos. Mas talvez há pecados aí que nem você consegue se perdoar, não é? Mas Deus diz, é de dentro para fora. E de dentro, deixa comigo. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E só você pode parar essa obra. Só se você falar, eu não quero mais. Eu não quero. Mas saiba que Ele quer. E se você permitir, a mudança virá, a edificação virá.